No programa Jornada Bíblica de hoje, encerramos nossa jornada do mês explorando a visão do Apocalipse, onde o ancião no trono e o cordeiro revelam o verdadeiro sentido da história da salvação. Vamos compreender como a ceia pascal dos hebreus se conecta à última ceia de Cristo e como o batismo do Senhor e o martírio de Santo Estevão nos mostram o caminho da verdadeira passagem para a vida eterna. A memória do comer, que um dia nos afastou de Deus, agora se transforma na recordação do Redentor. Venha conosco nesta jornada bíblica. E hoje vamos encerrar mais um caminho, mais uma jornada bíblica que pudemos vivenciar neste mês de abril. E quem nos ajudou a fazer esta jornada foi a arquiteta e urbanista Letícia Falaschi, a quem mais uma vez agradecemos pela presença de estar aqui conosco neste mês, nos ajudando a entender as cenas que cobrem as fachadas aqui do santuário. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E mais uma vez, Letícia, queremos também mandar um abraço a Vilma e a todos que fazem parte do grupo de pesquisa Labor, que vem também trabalhando esta arte aqui do Santuário Nacional, tanto no seu aspecto artístico, mas também no seu aspecto teológico. E é muito bom contar aqui com a participação de vocês, que nos ajuda a entender toda esta obra que evangeliza. Mas antes da gente passar para a nossa conversa, a gente quer deixar o nosso quiz aqui. O @Família dos Devotos, você pode ir lá e deixar a sua resposta à pergunta de hoje. Em qual livro vemos sobre o ancião, o trono e o cordeiro? Evangelho de Mateus, o livro do Apocalipse, o livro dos Números? Corra lá, deixa a sua resposta e daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui, depois da entrevista, a resposta para o quiz de hoje. Letícia, fizemos uma caminhada bonita, conhecemos muitas coisas e agora nós queremos visitar mais duas cenas que revestem a fachada do santuário. A primeira cena que nos remete à dimensão do ancião que está próximo, sentado no trono do cordeiro. Diante desta cena, o que significa a imagem do cordeiro imolado e como ela se conecta à Páscoa hebraica e cristã? Ela se conecta plena e totalmente. Nas três fachadas, a parte interna da arcada, são cenas do Apocalipse. Por quê? Ela é a chave de leitura para a própria fachada. Nós, cristãos, lemos a história a partir do seu cumprimento, do seu fim. Então é ali que dá a chave de leitura para toda a fachada. O cordeiro no trono é a imagem de Cristo, cordeiro imolado, que remete ao sangue do cordeiro que vimos lá na Páscoa hebraica e que protegeu os hebreus. Está tudo completamente conectado. Quando a gente estuda a arte sacra, nós vamos perceber que os artistas eles sempre fazem questão de colocar o cordeiro sobre o altar, o cordeiro imolado. Aqui no santuário, o Cláudio Pastro ele fez um pouquinho diferente, mas claro, ele dá todas as razões disso. Ele coloca o espírito, que trabalha toda a obra da criação. Mas se a gente olhar outras obras do Cláudio Pastro, nós vamos ver que sempre tem um cordeiro ali sobre o altar. E o mesmo também de outros artistas sacros, como aqueles que pensaram, as fachadas do santuário estão realizando este trabalho de revestimento. Uma outra cena que chama um pouco a nossa atenção é o batismo do Senhor e o martírio de Santo Estevão, o protomártire. Como a cena do batismo de Cristo, ela lembra o nosso próprio batismo e o chamado que recebemos para uma vida santa. Cristo foi batizado por São João Batista no Rio Jordão com a água, mas no nosso batismo recebemos também o Espírito Santo, que é o grande comunicador da Trindade.
Ele que nos comunica sobre essa vida de Deus. E plenos do Espírito Santo, nós sim somos chamados a essa vida de relação, de amor, de abertura para com os outros. É esse o grande chamado à santidade. Como é interessante, né? Cristo é aquele que mantém a unidade do corpo, porque este corpo é regido por uma cabeça e a cabeça do corpo é o Cristo, e o Espírito é aquele que garante a diversidade deste corpo. É essa diversidade que consegue se compreender. Se lá na Babel era aquela confusão, ninguém entendia nada do que estavam falando, já em Pentecostes o testemunho será diferente. Todos compreendiam o anúncio da palavra na sua própria língua, né, na sua própria cultura. Então a gente percebe como que Deus ele vai agindo na história e ele vai fazendo acontecer, né, o seu plano de salvação. E é muito importante isso que você diz, né? Nós somos batizados em Cristo, mas nós recebemos também este Espírito que é força dinâmica para toda a igreja. O Espírito como aquele que gera. Como a ideia de memorial perpétuo, a gente já falou lá nas primeiras conversas que tivemos, você trouxe pelo menos umas 3 vezes essa palavra memorial. Como esta memória perpétua, ela expressa a continuidade da obra salvífica de Deus? A memória é importante a gente falar várias vezes, porque ela é o fundamento da nossa existência enquanto pessoa, enquanto relação com Deus, com os outros, com a criação. E os ritos, a simbologia, trazem a nós essa memória saudável para permanecermos nesse amor e não duvidarmos jamais do amor de Deus por nós. Letícia, você está aqui representando um grupo que se dedica a essa pesquisa tão bonita da arte sacra e que nos últimos tempos vem se dedicando muito afinco a estudar a obra do santuário. A Vilma, ela tem um carinho todo especial por esta obra, faz questão de escrever e de nos ajudar a pensar tudo aquilo que temos aqui. O que é esse grupo? Fala para um pouquinho desse grupo de pesquisa que você participa para aqueles que estão nos acompanhando. O nome já diz muita coisa. A palavra é imagem, arte sacra contemporânea, história e religião. Então, assim, como as imagens como essas que vocês têm aqui no santuário, riquíssimas, nos trazem a palavra de Deus, que é o fundamento da nossa existência. É disso que a gente se ocupa, estudando essa relação entre beleza, arte e teologia. E existe algum site que aqueles que estão nos acompanhando podem visitar, podem encontrar os trabalhos que vocês estão realizando? Sim, existem as redes sociais do Labor da PUC São Paulo, que tem todos os artigos, entrevistas. Quem quiser acompanhar, é só nos seguir por lá. Que coisa boa! Letícia, quando a gente fala de arte sacra, o que a gente está falando? Porque existem muitas artes, mas quando a gente fala de arte sacra... Aí a gente pode fazer uma diferenciação importante. A arte religiosa, para começar, são temas religiosos, mas ela pode estar totalmente desvinculada do ambiente da igreja ou da liturgia. A arte sacra, não. Hoje a gente usa também o termo arte litúrgica. Ela está ali para favorecer a liturgia. Ela é um todo com a liturgia. E é interessante, né? Porque a arte sacra, ela não é bela pelo suntuoso, mas ela é bela pela austeridade que ela possui, mas ao mesmo tempo é nobre porque ela nos comunica uma mensagem, ela nos revela, né, um mistério. E aqui no santuário a gente pode sentir isso, né? Não é revestido de ouro nem de prata, mas de traços que nos fazem encontrar com o mistério. Eu estou errado? Não, está muito certo. A arte sacra, ela é, por definição, simbólica. Ela é essa manifestação do amor. E é aí que está a beleza dela. E, Letícia, como foi bom estar aqui com você, escutar você falar desta arte, né? E a gente está encerrando um ciclo, que é o estudo da fachada norte do santuário. Ainda temos um caminho longo, uma jornada por outros espaços que já foram revestidos. No mês de maio nós vamos receber, né, mais um presente, mais uma fachada,
né, como fruto de toda esta obra, de todo este carinho, de tantos romeiros, de tantos peregrinos que passam aqui pelo santuário e assumem esta obra de evangelização, este grande projeto. O que você gostaria, encerrando esta nossa jornada, de deixar como mensagem para aqueles que nos acompanharam? É importante manter no coração sempre viva essa fé e esse amor, e que a beleza desses mosaicos ela possa de fato nos trazer essa relação bela, pura, de amor com Deus e com os irmãos. Mais uma vez, muito obrigado, um frutuoso trabalho, né, para ti como arquiteta, e que você possa continuar aí entrando nesta área tão bonita como leiga, né, e ajudando as nossas comunidades a compreenderem a arte sacra. E agora a gente vai deixar aí a resposta do nosso quiz. Em qual livro vemos o ancião, o trono e o cordeiro? Se você respondeu o livro do Apocalipse, você acertou.